Bom, prazer, Rodolfo. Eu queria saber de você o seguinte: em um levantamento realizado pela Fortinet, constatou-se que o Brasil, em 2022, foi o segundo maior alvo da América Latina de cyberataques. Como você enxerga esse dado? Muito bem. Sim, apesar de Pentest, né, ser uma matéria, uma disciplina aí que veio para mitigar parte dessas vulnerabilidades há bastante tempo, a pandemia, principalmente, trouxe uma ascensão exponencial aí nesses ataques e nessas vulnerabilidades. Brasil tem um contexto muito grande, principalmente de fraude, né? Parece que a gente tem essa característica muito dinâmica e singular para executar alguns tipos de fraude, e com isso acaba que há um crescimento exponencial desses ataques. Né? Então, eu enxergo que sempre foi uma ameaça, porém com o avanço da tecnologia e também com a qualidade que a gente teve dos profissionais, né, se dedicando para esse tema, acabou sendo cada vez mais difícil participar aí das equipes de defesa, né? Então, os modelos de ataque ficaram cada vez mais complexos, cada vez maiores, mais pessoas se interessando por esse lado, tanto do lado do bem quanto do lado do mal, digamos assim. E isso trouxe também essa iniciativa, até da LifeX, que a gente pode comentar um pouquinho mais para frente, aí vamos comentar, de apresentar uma posição mais estratégica, digamos assim, na proteção contra essas vulnerabilidades. Então, vejo como um negócio iminente e só em crescimento. Perfeito, Rodolfo. Você mencionou o Pentest. De que maneira você vê ele auxiliando na melhora desse dado, deixar o Brasil, de certo modo, mais seguro? Sim, perfeito. Bom, o pentest em si, como característica principal, né, ele tem realmente ali a possibilidade de expor e dar visibilidade para as vulnerabilidades do sistema ou do alvo que a gente executa esse teste, para provar na prática como seria um ataque real. Ou seja, eu faço muita analogia com a parte de direção, quando você vai dirigir um carro, não adianta falar para você, pisa no freio, a roda vai derrapar, você vira o volante, ele não gira porque a roda está derrapando. Quando isso acontece com você, você fala, putz, é assim que funciona. Então, o Pentest tem essa característica da gente reconhecer as próprias vulnerabilidades de maneira prática para poder corrigir antes de um ataque real. Né? Então, acho que a grande característica de proteção do Pentest é essa. E óbvio, né? Se a gente consegue se antecipar a essa vulnerabilidade, a gente está falando de mitigação de riscos, e riscos são inerentes a qualquer negócio. Então, se você tem um negócio, né, não existe negócio sem risco, sempre tem um risco atrelado. E falando de cibersegurança, o Pentest ajuda nessa camada estratégica de qual é o tamanho do risco, ou qual é o apetite ao risco, que eu vou conseguir tomar baseado nas vulnerabilidades que estão por aí crescendo a cada dia. Então, é muito complexo, é muito difícil eu mitigar 100% das vulnerabilidades, mas o meu risco me permite mitigar, pelo menos essas mais urgentes, mais prioritárias ou mais críticas, digamos assim, fazendo com que o meu apetite de risco seja maior aos negócios, sabendo que eu estou mais protegido. Eu acho que essa é uma grande posição do pentest frente à estratégia do negócio. Rodolfo, eu queria saber como ele é executado, como funciona o pentest justamente, né? Minha dúvida é se, por exemplo, vocês optam por uma invasão, de repente, por phishing ou por uma engenharia social. Como funciona e qual é o mais comum, realmente, a vulnerabilidade mais comum? Legal. Bom, o pentest, acho que como toda disciplina do mundo, quando você adentra, existem N ramificações para seguir. Então, ele é complexo, existem diversos modelos, e dentro desses modelos a gente tem modelos por um alvo ou por uma URL específica. Então, nesse caso, os pentests acabam acontecendo através de um scan mesmo, através de uma maneira que a gente identifica possíveis vulnerabilidades passíveis de serem exploradas em um site, em um endereço IP mesmo, e executa-se então uma tentativa de explorar essa vulnerabilidade. Porém, o pentest também pode se expandir aí para um certo objetivo, por exemplo, né? Então, a gente acaba tendo algumas divisões entre
pentest ou teste de invasão e uma operação de Red Team, por exemplo, onde a gente consegue definir um objetivo como detectar uma espionagem industrial, por exemplo, que é bem mais abrangente, ou o caso do ransomware, que foi muito falado aí durante a pandemia. Será que eu estou preparado para um ataque nesse modelo que é muito mais complexo? E aí sim, nessa complexidade envolve phishing, envolve engenharia social, envolve qualquer modelo baseado nos melhores frameworks de segurança aí já conhecidos, como CyberClear, por exemplo. A gente consegue traçar uma rota e um caminho que sempre acontece sim através dessa exploração inicial, seja de uma URL, como eu falei, de um endereço IP explorando uma certa vulnerabilidade exposta ali, ou seja, do fator humano, por exemplo, como um phishing, onde aquela pessoa que trabalha em determinada empresa, em determinado alvo que a gente está trabalhando no pentest, consegue ser manipulada, se posso dizer assim, a clicar no link ou a baixar um arquivo que seja malicioso, e o pentester consegue, então, explorar essa vulnerabilidade de maneira mais ativa, digamos assim. Então, a porta de entrada pode ser qualquer um. Como você vê o mercado brasileiro enxergando o teste de penetração, né? E de que maneira você aí na ViperX tem um posicionamento com relação a isso? Perfeito. Bom, o mercado brasileiro evoluiu muito, a gente falando um pouquinho de pandemia agora há pouco, né? Durante esse período, principalmente as grandes empresas. Então, empresas que possuem um investimento alto, elas acabam direcionando parte desse investimento para a segurança da informação também. Então, essas grandes empresas, nesses anos, foram críticos com relação a fraudes, enfim, foram muito dedicados à segurança da informação. E o hacker, né, o cara que realmente está ali no mundo da fraude tentando invadir essas empresas, via de regra ele tenta ir pelo caminho mais fácil. E como as grandes empresas acabaram tendo a sua maturidade muito evoluída, esses hackers, né, esses fraudadores acabaram saindo para as pequenas e médias empresas. Então houve uma tendência grande nesse sentido, e ainda está havendo, e dentro desse contexto, a ViperX traz, então, um modelo baseado em pequenas e médias empresas, sim, porém não esquecendo essas grandes empresas. Então, por exemplo, desde um escopo mais simples para empresas que não têm isso na estratégia, ou às vezes não sabem o que é o pentest e como utilizá-lo, a gente consegue adaptar o nosso modelo para as vulnerabilidades mais básicas, né, para fazer o tal do básico bem feito. Enquanto aquele modelo que eu comentei de Red Team, né, uma operação de Red Team, que é um modelo mais complexo, mais demorado, é utilizado para estruturas mais complexas, como grandes empresas que já têm uma maturidade muito grande, já fazem assessments, inclusive com grandes consultorias, né, de maturidade com relação a PCI, por exemplo, que é um framework regulatório para cartões de crédito, na exposição de dados de cartões de crédito, a própria ISO 27001, que também é uma certificação bem renomada ali de segurança que essas grandes empresas já possuem. Então, dentro desse contexto, a grande ideia é abranger tudo, mas focar nessas empresas para melhorar exatamente esse ecossistema de cibersegurança do Brasil, que, como você falou, é um dos mais atacados aí do mundo. Perfeito. A ViperX é uma empresa nova no mercado, né? Eu queria saber de vocês quais gaps hoje vocês pretendem preencher da cibersegurança. Ótimo, ótimo. Sim, ela é uma empresa recente, ela veio muito desse desejo que eu mesmo, como cliente, né, do outro lado do balcão, nas minhas experiências anteriores, sofria ou tinha uma certa inquietude com relação aos resultados. Então, o primeiro deles é o conceito do pentest como estratégia de negócio, ou seja, como a gente consegue converter esses dados tão técnicos, esses tipos de relatórios tão técnicos e tão específicos de teste de invasão, para um modelo, como eu falei, de apetite de risco para os tomadores de decisões, para os stakeholders, para os membros do conselho, diretores, enfim, essas pessoas que têm não só a segurança da informação, como todo o arcabouço de coisas para se cuidar dentro de uma empresa, incluir
essa mitigação de vulnerabilidades como estratégia. Então, esse é um grande gap, ou seja, converter ou traduzir um relatório técnico para uma linguagem mais executiva. Então, esse é um grande modelo. E também como a gente consegue trazer essa linha de trilhas de ação para a mitigação dessas vulnerabilidades. Então, o Pentest também tinha uma deficiência que a gente cobre, que é a consistência, ou seja, os relatórios, eles dependem muito do técnico, e os técnicos são pessoas e elas são diferentes entre si. Então, como a gente consegue criar uma unidade, um template ou algo que seja consistente em todos os entregáveis, e somado a isso, um modelo de apresentação mais executivo. Ou seja, a gente não fala de um SQL injection, que é uma vulnerabilidade a ser explorada, onde o cross-site scripting. A gente fala da reputação que sua empresa pode sofrer numa exfiltração, né, ou num vazamento de dados através de uma vulnerabilidade descoberta no teste. E essa visão, acho que dá um direcionamento muito legal e ideal para que os tomadores de decisão consigam entender, ok, esse é o resultado do pentest, e como segurança acaba sendo um negócio que você não traz um valor, não traz um retorno imediatamente, você está prevenindo que um valor seja diminuído, né, dessa empresa, a gente consegue, então, trazer esse panorama geral para os executivos tomarem essa decisão e sim, executarem os pentests de forma mais recorrente, e não só como um assessment anual que eles têm que fazer para cobrir certo framework ou certa regulamentação. Então, acho que esse é o grande X e pulo do gato dentro da ViperX. E para fazer isso, obviamente, a gente traz um modelo de governança dos times, né, governança e gestão dos times, onde tem uma linha de desenvolvimento pessoal de toda a carreira desse pentester dentro da ViperX, do júnior até o especialista, fazendo com que o tempo seja cada vez mais eficiente e a gente gere entregáveis, como eu falei, padrão, né, mantendo, óbvio, a profundidade, a qualidade, mas também a consistência desses relatórios para qualquer cliente, seja ele, né, o trabalho e o projeto que a gente fizer. Perfeito, Rodolfo. Para encerrar nosso bate-papo, eu queria saber de você o que você acredita que vai ser a principal tendência do setor de cybersecurity nesse ano. Bom, muito bom. Bom, eu acho, como eu falei, pequenas e médias empresas investiram bastante em cibersegurança, principalmente em segurança ofensiva. A gente teve, acho que um reporte da Allianz, salvo engano, que saiu ano passado, que mostra essa tendência de investimento em segurança, acho que como terceira linha nessas pequenas e médias empresas. Então, essa é um grande pulo. E as cadeiras de conselhos de administração e de diretores, enfim, com profissionais que possuam expertise e experiências em cibersegurança. Né? Isso não era uma realidade até então. Obviamente, os membros do conselho eles acabam sendo profissionais extremamente experientes, né? E cibersegurança é algo novo, por mais que a gente fale nisso nos últimos 10, 15 anos, é recente perto de toda a característica de tecnologia que desde os anos 90 veio evoluindo e trouxe as questões que nós temos hoje. Então, acho que se eu puder falar duas grandes tendências, pequenas e médias empresas com mais investimento e também, né, membros de conselho de administração ali, stakeholders, tomadores de decisão com expertise e com skill de segurança da informação. Acho que posso falar esses dois aí. Perfeito, Rodolfo. Queria agradecer o conhecimento que compartilhou aqui comigo hoje e espero te reencontrar em eventos, artigos e entrevistas da Inside. Muito obrigado. Com certeza. Obrigado a você, Bruno. É um prazer ter participado aí. Até mais aí. Bom dia.